essa discussão acerca dessa discordância que é diferente do que... Opa, perdão. Eu acho que são ótimos. Eu sou advogado, né? Eu escolhi uma profissão que sempre, tudo que eu falo, tem uma pessoa que vai falar que está errado. Então eu adoro discussão. Eu, como presidente do conselho, ninguém mais do que eu, em que pese eu não ser da diretoria, mas ninguém mais do que eu quer todos os esclarecimentos nas reuniões do conselho. Então, quanto mais se pergunta, quanto mais se esclarece, melhor. Porque o nosso objetivo é ter no Atlético a maior transparência possível. Eu entrei aqui há 10 anos atrás, sou remunerado pela paixão há 10 anos atrás, está chegando a hora de encerrar esse ciclo, mas eu digo o seguinte, que eu tenho orgulho de todos os anos que eu trabalhei aqui. Com relação à questão de ter um voto vencido, eu acho que é natural. Me preocuparia se fosse uma discussão maior. Um voto não é problema nenhum, eu acho que é próprio da democracia e o Conselho cumpriu mais uma vez seu papel. Nesses anos todos que eu estou no Conselho, há uma hora exata para começar, que é 7h30 da noite. Mas nunca houve hora para terminar, porque eu não deixo nenhum conselheiro sem resposta. E foi o caso de hoje também. O próprio Márcio Fará conversou com a gente aqui e falou que ele tem um possível processo de disciplina contra ele, uma possível exclusão até do conselho. Como você pode falar sobre isso? Você acha que é possível? Se você acha que houve algum problema, uma postura equivocada dele como conselheiro? Eu como presidente do conselho, eu posso dizer que um conselheiro, houve algumas manifestações contrárias à atitude do conselheiro Márcio Fará, que optou ao invés de esclarecer e de tentar esclarecer aqui e falar depois do que ele não concordou, ele foi para a imprensa. Alguns conselheiros não gostaram disso. O que eu posso dizer é que se efetivamente um conselheiro representar contra ele, eu vou encaminhar, que é o meu papel somente, encaminhar o Conselho de Ética e Disciplina, que é um conselho eleito também no Atlético, que é comandado pelo José Murilo Procópio de Carvalho, e ele vai, dentro do trâmite do Conselho de Ética, se o caso, ele vai analisar sob a ótica do Estatuto, mas sempre com devido processo legal, ouvindo, se for o caso, né, não sei se isso vai ocorrer, as outras partes, para que a melhor atitude seja tomada. O que não quer dizer que não se possa contestar. Eu acho que deve-se contestar e pedir todos os esclarecimentos. Isso me faz feliz. Eu quero, no Conselho, que todos participem. Todos. E isso me traz feliz. Teve um conselheiro, para vocês terem uma ideia, que está com a meta de um ano no CTI, no Feliz e veio aqui participar. E é isso que eu espero de todo conselheiro da Atlético. Participação, contribuição. Para isso que esse conselho existe. E esse conselho é plural, tem gente de todos os níveis. Esse conselho não tem dono. Esse conselho é um retrato do atleticano. Tem branco, tem preto, tem amarelo, tem vermelho, tem rico, tem pobre, tem gente de todas as classes. É o retrato do Atlético. E eu tenho certeza que a média ponderada sempre leva o Atlético a crescer. E é o que está acontecendo no Atlético. Nós estamos conversando aqui. De futebol vocês não podem me perguntar, porque não é a minha área hoje. Mas da Arena MRV, que foi outro assunto que foi colocado aqui, onde nós temos expectativa aí para o final de 2021 ou 2022 de efetivamente estar. O grande ponto era a licença prévia, e o conselheiro Rafael Menino veio falar que está tudo correndo muito bem e já estão trabalhando nas 40 ou 50 condicionantes para já conseguir a licença de instalação e posteriormente começar a obra, que é um anseio de todo atleticano ter sua própria casa, a Arena MRV. Então, a previsão atualizada da Arena MRV, a inauguração fim de 2021, é isso? Ou 2022, a gente depende, porque a gente tem que completar essas condicionantes, né, para começar. Isso é burocracia, isso existe. Claro que nós queremos o mais rápido possível, mas a gente tem que respeitar os processos burocráticos
constantemente se movimentam. Mas a gente está caminhando bem, vencendo cada etapa à medida dos problemas que acontecem. Nós estamos pertinho de começar a obra e, se Deus quiser, ter a nossa casa e ser feliz nela. Presidente, qual é a sua avaliação em relação aos dados apresentados em relação ao balanço da nação? Bom, o que eu posso dizer é que o balanço foi publicado no jornal sábado, né, todo mundo teve acesso. Nós temos, segundo as informações, nós temos aí, carregamos 40 milhões de dívida anual de carregamento do custo da dívida anterior. Então, se você tem um prejuízo de 21 milhões, você fez alguma coisa, você demonstrou que você fez alguma coisa. Então, o balanço reflete um pouco menos de receita de estádio, um pouco menos de receita de patrocínio, mas ultrapassou em vendas de atletas. Enfim, como todo balanço, eu acho que sempre pode melhorar, mas é satisfatório pela situação que o país está e também pelos resultados que estão ocorrendo. Doutor, para fechar da minha parte, você falou aí que é muito boa essa discordância que acontece, questionamentos, enfim, esse debate é interessante, obviamente, com o conselho do tamanho do Atlético. Você acha que o conselho do Atlético hoje é pouco plural, que ele deveria demonstrar mais discordância? A gente realmente, o que a gente viu hoje que é uma exceção. Nos últimos anos, sempre as contas aprovadas por unanimidade. Você acha que falta um pouco mais de discussão e até de discordância? Não, é porque, como vocês não acompanham, o acolhimento por unanimidade não quer dizer que não haja discussão. Nós ficamos aí todo ano, pelo menos 1 hora, discutindo o balanço. Dezenas de conselheiros fazem perguntas e a diretoria financeira ou o conselho fiscal sempre respondem, e se isso é acolhido por todos, o conselho é aprovado por unanimidade. Isso não quer dizer que não houve a discussão. E essa discussão que é importante sempre acontecer. Hoje foi a mesma coisa. Todos os conselheiros, não foi só um conselheiro que perguntou, vários conselheiros perguntaram, todos se deram por satisfeitos, menos um. Então, o que me afere a participação do conselho são as perguntas e dúvidas que eles apresentam antes da votação. Esse é o grande papel de participar, de querer saber o que está acontecendo com o Atlético e de, no final, aceitar ou não. Uma dúvida em relação ao estádio, Rodolfo. O Atlético vendeu 50% do Diamond para a Múltipla para poder financiar a construção do estádio, que seria 250 milhões. Esse valor ainda não foi apresentado no balanço. Eu queria entender um pouquinho o porquê. Essa transação já foi feita? Isso tem prazo? Quando será feito isso? Quando começarem as obras, o dinheiro vai ser liberado. E ele está sendo corrigido. Ah, perfeito. Você sabe em quanto que está hoje, aproximadamente? Vocês podem dizer, não? Sei. Mas você faz as contas já melhor que eu. Tem um dinheiro aí que nós vamos ser o único clube brasileiro que vai ter um estádio próprio. Gente, vai ser um negócio espetacular. Eu falo que vai ser a melhor arena do Brasil, inteiramente paga. Não tem um que está assim, vai ser o nosso. Então a torcida vai se orgulhar da nossa casa. Obrigado.